Como podemos organizar os objetos de conhecimento de forma progressiva e integrada, garantindo que a experiência estética acompanhe o desenvolvimento dos estudantes em cada etapa de sua trajetória escolar? Agora que já navegamos pelos conceitos e pela fundamentação da nossa atualização curricular de arte, vamos entender como tudo isso se estrutura na prática. Eu sou Daniela e os convido a conhecer a progressão entre os ciclos de alfabetização interdisciplinar e autoral, conectando os campos conceituais aos desafios e potenciais de cada fase de ensino. Vamos para mais essa jornada? A proposta curricular da cidade de São Paulo traz a ideia de ciclos de aprendizagem. É uma ideia que surgiu em 92. Desde 92 se trabalha com essa ideia do tempo escolar visto não como um ano específico, um atrás do outro, mas como um eixo que está sendo desenvolvido num ciclo de alfabetização, depois num ciclo interdisciplinar e num ciclo autoral, respeitando, valorizando e ampliando a possibilidade de compreensão das infâncias e das adolescências. Estes ciclos, então, estão presentes em todo o currículo e se relacionam com os objetos de conhecimento e com campos conceituais. Neste vídeo, a gente está fortalecendo a ideia do que são os campos conceituais. Então, pensar os campos conceituais no ensino de arte é pensar de uma forma em camadas, em que as coisas todas se conectam entre si. Arte é interdisciplinar por natureza. Falar de arte é falar de mundo, é falar da própria arte, é falar do artista, é falar do espectador que assiste a obra, é falar das instituições culturais. Então, são camadas e camadas. E isso faz uma relação e uma fundamentação, traz para nós, com Deleuze e Guattari, com a ideia de rizoma, que não é um caule único, mas são raízes que nascem em qualquer ponto. No rizoma, tudo é conectado, há sempre multiplicidade, se valoriza a ideia da diferença, então não é tudo igual. Valorizamos o que é diferente porque isso é riqueza humana também. Então, pensar campos conceituais dentro dessa ideia de rizoma é ver que trabalhamos com camadas e que elas se justapõem, elas se combinam para que a gente possa ir além. São 4 campos conceituais propostos desde a versão anterior. A gente tem Poética das Linguagens, que sofreu uma mudança, porque eram linguagens artísticas e seria melhor a adequação para a Poética das Linguagens. Falaremos delas também. Então, a Poética das Linguagens, processo de criação, experiências artísticas e estésicas e saberes e fazeres culturais. A gente pode fazer um exercício de compreender esses campos conceituais, por exemplo, a partir de uma obra de arte. Começamos agora a falar sobre Poética das Linguagens. Esse nome nasceu posteriormente, porque na versão primeira se trabalhava com a ideia de linguagens artísticas. Mas isso confundia um pouco com as próprias linguagens que são os objetos, a área de conhecimento, mais que os objetos. Então, fizemos uma substituição por Poética das Linguagens. Poética vem de poiesis, que é a criação. E como se cria com as linguagens? Se cria, por exemplo, com a materialidade. E parece muito com essa ideia da própria Lígia, da gente estar dentro e fora da obra ao mesmo tempo. E a questão da materialidade também a gente está ouvindo, não com a sonoridade que vem de fora. Através dos canos PVC, o som chega de uma maneira simples e muito bem organizado. Lá em cima, a gente tem aquele toque. Então, como é que eu trago? E aí talvez essa seja uma boa metáfora. É trazer de fora da sociedade, de dentro dos territórios do mundo, a sonoridade, assim como a vida, para a gente poder, a partir da obra de arte, ter outra percepção da sonoridade que a gente escuta lá fora e outro som que a gente escuta aqui. Então tem um outro aspecto também que eu acho que é importante da interação que a obra provoca, porque ela não é só para ser contemplada, é para a gente interagir com ela. E a arte é isso.
Como é que a gente vai provocar a interação com uma obra de arte na escola a partir de um currículo, às vezes, que está dentro de uma sala de aula? Como é que a gente traz o mundo de fora para dentro da sala de aula? Acho que é isso que ele nos provoca a pensar aqui. É pensando naqueles brinquedos de criança, de montar, né, que a gente vai se encaixando e compondo. Então, vamos visitar o museu e enxergar diferentes formas de repensar o currículo. O processo de criação vai olhar mais especificamente como ele se dá, as escolhas que o artista faz. Eu posso pensar um processo de criação que nasce no fazer, com os materiais, e esses materiais nos levam a criar, mas eu posso também pensar um processo de criação que começa primeiro só na cabeça, pensando primeiro uma ideia para depois trazer essa ideia para a forma. E a gente pode pensar isso não só nas artes visuais, estamos aqui no museu que prima pelas artes visuais, mas isso acontece na música, na dança, no teatro. São elementos, são pensamentos que se dão a ver através de um processo de criação para chegar numa poética da linguagem. Beth Moisés, em termos de processo de criação, nos traz outras obras em que a perspectiva feminina é forte. Ela traz bastidores, por exemplo, em que a gente poderia perceber que a discussão do feminino está lá presente nela também. O processo de criação percebido dentro da escola, tanto, olha, o processo de criação do artista, como ele foi desenvolvendo o seu trabalho, como também o processo de criação dos alunos, né? De como aquele projeto, aquela ideia vai sendo desencadeada. Seja isso nas artes visuais, na música, no teatro, na dança. Perceber a criação acontecendo e quais são os desafios, com possíveis erros, acasos, mudanças de caminho, que vão acontecer durante todo um processo de criação. Um outro campo conceitual é a experiência artística e estésica. Primeiro, a palavra estesia que vem aqui nessa experiência. Estesia é um outro jeito de traduzir a palavra estesis, que pode ser traduzida também como estética. Mas ela não está ligada à história da arte, aos estilos, mas está ligada a uma percepção sensível do sujeito. Tanto que a estesia, a palavra exatamente inversa é anestesia. Então, o que nós falamos quando é uma experiência estésica é uma experiência que nos causa encantamento, ou estranhamento, ou curiosidade. E é dentro dessa experiência que é estésica e é artística, que venha por meio da arte, que a gente traz esse campo conceitual. A gente pode confundir a experiência artística e estésica com o processo de criação, mas há uma diferença entre eles. O conceito de experiência é fundamentado por John Dewey. Ele escreve a arte como experiência aos 72 anos. Um filósofo da educação se dedica à arte. E ele conta sobre a experiência da pedra, que é interessante para a gente pensar que a pedra, quando ela rola sobre uma superfície, ela simplesmente rola. Mas se ela tem a consciência de todo o movimento que ela passou, ela teve uma experiência. Ele grafa até em itálico, é uma experiência singular. Então, quando a gente fala de experiência, tanto com Dewey quanto com Jorge La Roça, a ideia é que a experiência é aquilo que nos convoca, que nos toca, que faz com que aquilo tenha um significado especial. Então, quando a gente pensa isto na obra, por exemplo, da Beth Moisés, que está servindo aqui para a gente fazer um diálogo, a experiência estésica e artística se dá tanto nela, que criou a obra, movida pela dor dessas 5.664 mulheres, quanto nós, espectadores da obra, quando vemos esta obra também. Então, falar da experiência artística e estésica é mostrar que, além do processo de criação, além da própria poética, o que a obra nos trouxe, os significados que ela nos traz. E, a partir dela, a gente construi também conhecimento em arte.
O outro campo conceitual é saberes e fazeres culturais. Quando aí se abre a experiência da arte para todos os outros campos da psicologia da arte, da história da arte, da sociologia da arte, da cultura, das várias manifestações culturais de povos tão diversos como os nossos aqui, ou dos povos imigrantes, a produção das mulheres, numa perspectiva também decolonial. E isso também a gente vê na obra de Beth Moisés, quando traz a relação, em 2014, de 5.664 mulheres, e que 12 anos depois a gente vê isso tomando de novo as manchetes nos nossos jornais, com toda a infelicidade que isso traz. Então, olhar os campos conceituais a partir de uma obra, de uma temática, de um material, de uma ideia, de uma proposição, é oferecer ao nosso estudante a possibilidade de compreender o processo da arte nesses filtros diferentes desses 4 campos conceituais, que estão juntos na proposta curricular. Então, o convite é para uma viagem entre esses campos conceituais e os ciclos. E para isso se tornar ainda mais palpável dentro da escola, a gente priorizou. Eles todos aparecem, todos os campos conceituais aparecem em todos os ciclos. A relação entre os campos conceituais e os ciclos de aprendizagem também estabelecem uma relação. Em todos eles, a experiência artística e estésica é ponto crucial. É só com a experiência viva que a arte pode encontrar o seu caminho dentro da escola. E a gente também, a experiência artística e estésica dentro de qualquer lugar, em qualquer território, ou como aqui no museu. No ciclo de alfabetização, nós temos como ênfase, além da experiência artística e estésica, processo de criação. Por quê? A infância é momento de pura expressão da imaginação, da percepção, da ludicidade, de poder brincar com esses elementos da arte. Então, o processo de criação é a ênfase maior, junto com a experiência artística e estésica. No ciclo interdisciplinar, além da experiência artística e estésica que está ali colocada como um aspecto fundamental, um campo conceitual fundamental, o outro conceito é justamente o da poética das linguagens. Eles estão maiores, estão chegando na adolescência, estão podendo compreender melhor como que a linguagem se dá, as linguagens da música, do teatro, da dança, das artes visuais. Quais são esses elementos? Como é que eles compõem? Como é que eles comunicam? O que eles nos dizem? Então, este é o trabalho mais forte do ciclo interdisciplinar. No ciclo autoral, já adolescentes com uma inserção mais ampla no mundo, que é isso que a gente quer, também uma percepção maior do território, os saberes e fazeres culturais entram em cena com mais força, juntamente com a experiência artística e estética. Então, o quadro apresenta um pouco essa ideia de como os ciclos de aprendizagem se relacionam com os campos conceituais. É nessa troca que a gente está mapeando ideias como uma viagem a ser percorrida pelo professor. Quais são as temáticas, os modos, os assuntos que o professor pode tratar? Não como conteúdo, mas como um objeto de conhecimento que pode ser abordado de vários modos. Há uma relação entre os objetos de conhecimento e cada ciclo do desenvolvimento, né? Nesse sentido, a gente pode fazer alguns comentários. No ciclo de alfabetização, onde a experiência artística e estésica e os processos de criação são fortes, a gente pensa objetos de aprendizagem, objetos de conhecimento relacionados com a materialidade no primeiro ano, com a ludicidade no segundo e com a expressividade no terceiro. Materialidade, ludicidade e expressividade focalizam tópicos de aprendizagem, objetos de conhecimento que o professor pode desenvolver de formas muito diversas, a partir da própria formação, a partir do território, dos interesses dos alunos. No ciclo interdisciplinar, que nós temos um foco, uma ênfase nas experiências artísticas e estéticas e na poética,
Quais seriam, então, os elementos para serem trabalhados? No quarto ano, os elementos das linguagens são o foco. No quinto, o cotidiano e o patrimônio. No sexto, a diversidade. De novo aqui, as poéticas estão desenvolvidas a partir dessas relações, com os elementos, com o cotidiano, com o patrimônio, com a diversidade. Por fim, no ciclo autoral, que de novo temos a experiência artística e estética como forte, mas os saberes e fazeres culturais são inseridos também com força. A gente tem no sétimo ano os sistemas simbólicos e comunicacionais, no oitavo as tecnologias e no nono as dimensões críticas e sociais. A gente percebe aqui nos objetos de conhecimento uma outra ordenação, outro modo de enfrentar a relação com a arte, com os saberes, fazeres culturais, numa relação muito forte com o território. Evidentemente, sempre atento ao que os alunos trazem para nós, o que os estudantes trazem de interesse, atento também ao que está acontecendo no momento, atentos à escola, atento a cada aluno, no sentido de tentar fazer com que a relação entre o objeto de conhecimento, o ciclo de aprendizagem e o que vamos ver também na sequência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, se unam para construir um trabalho melhor. Sistematizar este percurso pelos ciclos é compreender que a atualização curricular funciona de fato como um rizoma, uma rede onde cada etapa se conecta e se expande, sem perder a continuidade. Vimos como os campos conceituais, como a experiência artística e estésica e o processo de criação, se articulam de formas específicas em cada ciclo para garantir o que John Dewey chama de uma experiência significativa para o estudante. Ao organizarmos os objetos de conhecimento com clareza, oferecemos aos nossos estudantes as ferramentas para que eles passem da descoberta inicial à plena autoria. O convite agora é para que o currículo da Cidade de Arte não seja apenas uma leitura, mas uma bússola para o seu planejamento, transformando cada sala de aula em um espaço de emancipação e sensibilidade estética.